conexão com o jornalista Antônio Cláudio Bontorin, que vem trazendo também os seus comentários, a sua análise sobre as eleições de ontem. Cláudio, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né, desta segunda-feira chuvosa aqui na cidade, depois de um domingo de bastante calor, bastante sol, né? Nós terminamos a eleição, terminamos o segundo turno, temos um governador eleito, temos um presidente eleito, né? Apenas que ele está em silêncio ainda. Ele nem se preocupou naquela questão protocolar de cumprimentar o seu adversário que saiu vencedor nas urnas, que foi o Lula, né? Então, Jair Bolsonaro está recluso ao Palácio do Planalto, onde chegou de manhã, acompanhado de alguns assessores e correligionários, né? E até agora não se manifestou, não fez nenhum pronunciamento. Ontem também o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, teve as luzes apagadas muito cedo. Então a gente está no aguardo de um pronunciamento do presidente. O que era de se esperar, né, Beto? Porque ele já fez isso com vários líderes internacionais quando foram eleitos, porque ele não gostava do líder, do eleito, ele deixou de se manifestar ou se manifestou com atraso, como foi com o Biden, né, nos Estados Unidos, que foi o primeiro líder mundial a ligar para o Lula, né? Foi o Joe Biden. E depois se seguiram todas as grandes nações da Europa, de países asiáticos, a Rússia e a Ucrânia também, Putin e o Zelensky também já cumprimentaram Lula, ambos desejaram um bom governo, mas o Bolsonaro está quieto. E eu particularmente entendo esse silêncio, porque a gente sabe que a coisa que ele mais detesta é perder. Eu acho que ele não gosta até de perder no jogo de bafo, né? Que é aquela brincadeira de criança lá, para ganhar figurinhas, né? Mas agora nós temos que ver como vai ser o próximo governo, né? O Lula se elegeu mais pela esquerda, mas com certeza vai ter que fazer um governo de centro. Eu acho que ele não vai sair disso, né? Ele não vai sair dessa forma de governar, como ele governou as outras duas vezes em que esteve no Planalto, né? Mais pelo centro, às vezes tentando um pouco pela direita, porque ele sabe que precisa de apoio. E nos bastidores, o Centrão já está começando uma guinada na sua base parlamentar, né? Era esperado, mas eu acredito que a gente vai ter aí, no início do governo, muitas dificuldades para o Lula, principalmente em questão financeira, porque o Bolsonaro deixou uma situação muito complicada com esses benefícios de última hora que ele tentou para vencer a eleição. Beto? Bom, e um deles, sem dúvida nenhuma, está na área econômica, né? Até porque bandeira de campanha e o pagamento de R$ 600 a partir de janeiro, isso deve ser perseguido, né? Como talvez uma meta prioritária, aí, como encontrar esse dinheiro. Já há rumores hoje de uma movimentação em torno de aprovação de uma PEC nesse sentido, né? Com essa natureza, aumento de salário mínimo também, aumento real para o salário mínimo. Agora, o Cláudio, mudando um pouquinho de assunto, bom, aliás, sobre esse comentário que você fez, eu vejo uma situação extremamente delicada, né? Porque o pronunciamento dele pode inflamar as suas bases, né? O que não seria bom nessa altura do campeonato. Nós já temos paralisação em várias estradas aqui do Brasil, feita aí por caminhoneiros. Daqui a pouco a gente pode ter problema de desabastecimento, isso seria muito sério. Agora, enquanto perdura esse silêncio, eu acho que
eles estão vendo alguma coisa que o presidente deva falar e ver se ele aceita. Aliás, no meu comentário de hoje, Cláudio, a gente fica feliz quando vê um outro comentário no mesmo sentido também. E eu estou vendo aqui uma avaliação do núcleo duro do governo Bolsonaro, sobre o que eu escrevi no editorial de hoje. Eles estão dizendo que essa derrota tem as digitais do próprio presidente, ou seja, na condição de anonimato, né, esses interlocutores do governo disseram que o tom defendido pela área radical prevaleceu sobre as estratégias pensadas pela área política, o que levou o presidente Bolsonaro a cometer, abre aspas, sucessivos erros. É isso que eu estava mais ou menos avaliando hoje, né, Cláudio? Ou seja, quando ele tinha tempo para fazer essa mudança, ele continuou falando apenas com o eleitorado duro que ele manteve durante todo o seu mandato, né, Cláudio? Exatamente, Beto. Esse discurso dele, essas conversas que ele tinha ao pé do ouvido com os seus seguidores no cercadinho do Alvorada, era sempre em relação aos seus seguidores, aos seus mais chegados eleitores, aqueles que o defendem, como os caminhoneiros bolsonaristas estão fazendo agora, né? Então, ele não soube conversar com a sociedade. E isso, cá entre nós, o Lula sabe fazer muito bem. Então, o grande erro realmente foi essa questão dele não conversar com a sociedade, né? Até eu estava lendo um tweet aqui do Eduardo Cunha, né? Dizendo que o Bolsonaro não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. E o que é verdade, né, Beto? Eu acho que ele não, durante os 4 anos, ele não aprendeu de forma nenhuma quais são os protocolos de um presidente da República, tanto que no debate da sexta-feira, no final, ele estava agradecendo o eleitorado pela tentativa de reeleição a deputado federal, né? Que depois ele corrigiu imediatamente, mas é isso mesmo, ele perdeu para ele próprio, embora exista houve uma grande movimentação, inclusive de jornalistas também, né, na questão de apoio ao Lula pelo fato de estarem cansados dessa rigidez ou dessa falta de tato que o Bolsonaro tinha no trato com a imprensa e no trato com as pessoas, né? Então, não adianta você colocar um interlocutor para falar para a população se você está falando com o seu eleitor. O eleitorado de Bolsonaro, se a gente levar em consideração a eleição de 2018, foi o mesmo eleitorado de agora, né? Ele só não teve assim um aumento considerável na eleição, porque ele teve 57 mil votos também na eleição, 57 milhões, né, na eleição com o Haddad, né? E o Lula ultrapassou 60 milhões. Então, eu acredito que ele deva se pronunciar, a gente não sabe quando, né? Os líderes europeus, o Biden e todos os líderes de países da América Latina que já cumprimentaram Lula e já conversaram com ele ou fizeram para pressionar ainda mais, né, o próprio Bolsonaro, né? E agora é só a expectativa de ver se ele vai ter um pouquinho de prudência, né, naquilo que ele vai falar. É isso que a gente espera e é isso que a gente vê. O incrível dessa situação foi que a abstenção também teve uma queda em relação ao primeiro turno, né? Não foi aquela queda assim bem acentuada, mas teve uma queda. Então as pessoas foram para votar, isso a gente percebia durante todo o dia nas sessões eleitorais, Beto. Eu acho que uma dúvida também que fica, né, Cláudio, só para a gente encerrar, é a seguinte: talvez nesse pronunciamento ele dê o tom, se ele vai continuar
se colocando como uma espécie de líder da oposição, né, como continuou, a exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump também, que meio veladamente não aceitou o resultado das eleições norte-americanas e seguiu sendo uma liderança do Partido Republicano. E talvez nessa sinalização, logo de entrada do presidente Bolsonaro, a gente possa identificar nela se ele vai se colocar como líder da oposição, e não lhe faltam parceiros para isso, direita e centro-direita compõem a maioria no Congresso, ou se ele vai sumir um pouco do cenário político nacional. Cláudio, eu acho que vai muito por aí esse pronunciamento. Olha, Beto, eu não acredito que ele vá assumir, não, porque que ele vá assumir no cenário político, porque o bolsonarismo está aí, veio para ficar, é uma ala ideológica bem diferenciada, né? E ele vai, com certeza, tentar a todo custo voltar. Isso eu não tenho nem dúvida, ele tem tempo para isso, né? Ele não vai ter mandato parlamentar agora, nos próximos 4 anos, mas ele tem parlamentares lá que são extremamente fiéis e obedientes a ele. Ele tem os filhos, ele tem a Carla Zambelli, né, que protagonizou aquela cena dantesca no sábado à tarde na capital paulista. Ele tem muitos deputados que são bolsonaristas e não são do Centrão, porque o Centrão a gente sabe, o Centrão ele vai acabar indo em direção a Lula, mas ele tem bastante deputados que são fiéis a eles e que estarão agindo na Câmara conforme o bolsonarismo. Então, já não temos dúvida de que isso vai permanecer, com certeza. Daqui para frente vai ser uma força de oposição, vai ser uma força política e que cabe a todos trabalharem no sentido de diferenciar-se da discussão e trazer para o campo social uma discussão que foi a discussão da pauta de costumes, né? A gente nunca viu o país sair da sua pauta de costumes. O Brasil é um país conservador na grande maioria, né? São poucas os redutos progressistas, né? Mas não vai sair disso. Eu acho que a grande questão é justamente essa. Valeu. Cláudio, é isso aí. Teremos muito que comentar ao longo da semana, muitas coisas acontecendo no nosso país e a gente deve analisar sempre para quem nos acompanha. Por enquanto, muitíssimo obrigado aí pela contribuição, ótima semana para todos nós e até amanhã. Uma ótima semana a todos e até amanhã.